Agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir em Tua casa para ouvir mais sobre a palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, de maneira tal que possamos sair daqui com os nossos corações alegres, porque o Senhor falou aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado, em que nós te pedimos isto. Amém. Amém? Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nessa noite nós vamos aprender um pouquinho como destravar as nossas vontades. Eu sei que já tem pessoas que já têm as vontades destravadas, né? Se eu perguntar para você o que você quer, você já vai saber falar o que você quer, o que você planeja, enfim. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade. Tem pessoas que não conseguem falar as suas vontades. Tem um lado bom. Tem pessoas também que... já viu aquele tipo de pessoa que tudo para ela tá bom? A gente não consegue saber as vontades dela, porque tudo que ela faz, tudo que a gente pergunta para ela tá bom. Ah, vamos comer pizza? Não, tá bom, vamos comer pizza. Vamos comer jantinha? Ela está disposta a comer jantinha. Mas o lado ruim de quem não expressa a sua vontade é porque ela nunca vai ter a sua vontade ou o que ela quer resolvida, é ou não é? E uma pessoa que esconde as suas vontades, ela acaba indo em lugares que ela não gosta, ela acaba fazendo coisas que ela não gosta de fazer, ela acaba comendo coisas também que não gosta, é ou não é verdade? Mais à frente eu quero contar uma história aí para vocês sobre isso. Mas para isso eu quero usar o texto sagrado que está em Marcos, no capítulo 10, o versículo 46 até o 52. Se você quer abrir a sua Bíblia aí, é uma história bastante conhecida, a cura do cego Bartimeu, e vai falar um pouquinho aí sobre vontade, né? Sobre... o poder de Deus na cura, enfim, vamos ler aqui. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Quantos podem dar um amém, um glória a Deus? Um Jesus curando. Maravilhoso demais. Tudo isso aconteceu porque Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus perguntou qual era a sua vontade, o que você quer que eu lhe faça, ou melhor dizendo, o que queres que eu lhe faça? Talvez se Deus, o Todo-Poderoso, fizesse uma pergunta para você hoje, a seguinte: Deus perguntando para você, o que você quer que eu lhe faça? Possivelmente teria 4 maneiras ou 4 jeitos de você responder essa pergunta. A primeira maneira, você falaria um monte de coisa, né? Deus pedindo, o que você quer que eu faça para você? Já pensou? Espera aí, Senhor, deixa eu pegar uma lista aqui. Sai aquele rolo ali de 4 quilômetros, né? Eu estava conversando ali com o Miguel e ele, o que você vai falar hoje? Aí eu falei assim, eu vou falar sobre as vontades.
pessoas que não conseguem expressar as vontades. E eu disse, e se Deus falasse para você, o que você quer? Ele falou assim para mim, eu quero um carro elétrico. O certo é que na emoção a gente às vezes falaria várias e várias coisas, né? Mas a segunda maneira de você responder, muitas pessoas ficariam caladas. Deus iria perguntar, o que você quer que eu faça para você? Ia se escutar um grande silêncio, cri, 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 cri. Pessoas que estão tão travadas que não conseguem expressar as suas vontades para o Pai. A terceira possibilidade é uma das que eu mais gosto e quero salientar, é que você vai falar aquilo que realmente você necessita. E quando falamos disso em necessidade, porque há uma diferença entre necessidade e querer também. Porque muitas das vezes a gente quer alguma coisa, mas Deus não dá às vezes o que a gente quer e dá o que a gente necessita. Eu me lembro daquela história onde Pedro, né, e João estavam passando perante ali a Porta Formosa. Aquele homem coxo queria esmola. Esse era o querer dele. Mas Deus deu para ele o que? A cura, aquilo que ele necessitava. Agora, a quarta maneira de você responder esta pergunta, e talvez seja uma das respostas mais utilizadas, Deus perguntando, o que você quer, o que queres que eu lhe faça? Você responderia bem assim, Senhor, eu não quero nada, eu quero que o Senhor faça a sua vontade em mim. Seja feita a tua e não a minha vontade. Amém? Quem responderia assim? Esse é o modo automático da vida. Às vezes as pessoas entram tanto no modo automático que simplesmente querem a vontade de Deus para elas. E isso não é certo, e não vamos tirar a soberania de Deus nesse caso, porque Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore sem que Ele não saiba. Ele sabe o princípio antes mesmo do fim, o fim antes do início. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele sabe tudo aquilo que a gente vai pedir antes mesmo de abrir a boca. Mas nem por conta disso que nós podemos, às vezes, travar a nossa vontade. Porque tem casos, tem horas, que Deus quer que você fale a sua vontade. E você simplesmente fica, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Não que seja errado, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Nós lembramos, pastor Júnior, de quando nós fomos orar ali pela Juliana. Talvez ela estava em uma condição crítica entre a vida e a morte. Tem orações que são apropriadas, e não estaria errado se nós orássemos para que Deus cumprisse a vontade dEle. Mas nós fomos orar lá não de uma maneira automática, sim, que vem através das experiências e dos processos da vida. Mas nós simplesmente fomos orar na porta daquele hospital, expressando a nossa vontade, que era ter ela de volta conosco. E nós vemos que Deus ouviu as nossas vontades. Nós vemos aqui, nesse texto ao qual eu li, eu quero enfatizar 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que o cego, ele sabia quem era Jesus. O cego Bartimeu, ele sabia quem era Jesus. Afinal, aquele não era a primeira cura de Jesus. Jesus já tinha curado na Judéia, na Galileia. A fama de Jesus já tinha ido para fora de Israel. Então o cego sabia que Jesus tinha um poder sobrenatural para curar e lhe dar a visão. Todos entendem isso? O segundo ponto que eu quero salientar é que Jesus, ele sabia o que aquele cego queria. Às vezes a gente para no semáforo, né? E aí vem um mendigo em situação de rua e o vidro está fechado. E ele chega próximo a gente.
Antes da gente abrir o vidro, a gente já sabe o que ele quer. É ou não é? Vai pedir um dinheiro, vai pedir alguma coisa. Ele vai querer algo. Agora, imagine só Jesus, já sendo Deus. Ele sabia o que aquele cego queria, mas mesmo sabendo o que ele queria, ele preferiu ouvir de sua boca e perguntou para ele: o que queres que eu lhe faça? Aqui nós vemos um dos segredos muito grande, porque quando a boca expressa o que o coração quer, a nossa vontade, há um destravamento aí, tão grande, de que a nossa fé, ela precisa ouvir o som da nossa voz. Muitas das vezes nós não alcançamos algo em Deus, não conseguimos ter as nossas vontades realizadas, porque nós temos medo de expressar as nossas vontades ao Pai. E muitas das vezes, Ele está aí, querendo ouvir a sua voz. Jesus não queria ouvir dele, porque ele não sabia mais, porque a fé precisa escutar o som da nossa própria voz. E aí tem pessoas que falam assim: mas eu não posso falar minha vontade para Deus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela estava passando por um momento de dificuldade. E eu falei para ela assim: mas por que você não leva essa sua dificuldade para Deus? Porque Deus vai resolver. É só você ir lá e falar a sua vontade para o Pai. Sabe o que ela me respondeu? Ela me respondeu assim: eu não acho justo. E as pessoas lá na África? Olha como elas estão. Nós amamos as pessoas que estão na África e nós queremos que Deus ajude, console a cada um que está ali, capacite no alimento, enfim, em tudo. Mas eu expliquei para ela com muito amor e com muito carinho, de que Deus não é uma fonte inesgotável, de tal maneira que se Ele der para um, vai faltar para outro. Não, Deus não é assim. Ou seja, Ele pode operar a minha vontade aqui em Goiânia, e pode operar a vontade dos nossos irmãos lá na África, e não vai entrar em choque, porque é uma fonte inesgotável, é uma graça inesgotável. Não é que se eu beber um pouco aqui, vai faltar para o outro, não. Às vezes a gente tende a pensar assim, e por isso não conseguimos expressar a nossa vontade. Eu quero mostrar para vocês que até mesmo Jesus, em determinado momento, em que ele sabia que ele iria passar pelo Calvário, pela morte de cruz, ele expressou a sua vontade ao Pai. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, se não for possível, faça a tua e não a minha vontade. A vontade de Deus já é soberana para as nossas vidas. Contudo, nós podemos expressar a nossa vontade também. Mas então, por que mesmo você ouvindo tudo isso, você ainda não consegue pedir? Não consegue expressar as suas vontades ao Pai? Para eu te mostrar isso, eu preciso te contar uma história. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho de água, tomar um pouquinho de água aqui, gente, que a garganta está seca. Mesmo mediante tudo isso, por que eu não consigo expressar a minha vontade para Deus? Eu preciso contar uma história para que você entenda melhor onde que eu quero chegar. Primeira vez que eu fui em Porto Velho, Rondônia, né? Tinha ali meus 18 anos de idade, mais ou menos, né? Fui em Porto Velho
E esta ocasião eu fui, como era muito longe, eu já aproveitei e já pedi em namoro, né? E ali estava animado, fui lá e, enfim, dia 12 de outubro de 2017. E todos sabem que cada região, né, tem uma comida típica ao qual tem ali como um trunfo, né, de falar. Aqui no Goiás é o piqui, né? Todo mundo gosta de falar do piqui, não gosta não? Ixi, então tá faltando colocar a bandeira do Goiás, não é? É Goiânia de verdade não, né, Isaac? Então o problema aí eu acho que foi na criação. Estou brincando. Mas enfim, eu tenho orgulho de falar do meu piqui, eu tenho orgulho de falar do frango com piqui. Quem tem orgulho de falar aqui do frango com piqui? É uma das comidas mais saborosas, né? Só que lá em Porto Velho é o quê? É o açaí. Lá eles gostam de falar do açaí, porque aqui o açaí é o melhor do Brasil. Todos os outros açaí não é açaí, é sorvete, é açaí misturado com água, é o que mais, meu anjo? É tudo isso, né? Enfim, e aí eu cheguei lá e nesse dia abençoado, a Grace me chama, meu anjo, né? Chamava você de meu anjo, ainda chama até hoje, né? Meu anjo me chamou para tomar um açaí. Eu, particularmente, já tinha um preconceito ali com açaí, né? Eu não gostava tanto. Mas, nos inícios de relacionamentos, a gente tende o quê? A gente tende a esconder um pouquinho as nossas vontades, ou não é assim? A gente esconde no início um pouco as nossas vontades, as nossas realidades e as nossas verdades. É ou não é? Você não faz amizade com alguém e no outro dia você já está lá abrindo a porta da geladeira dele para pegar uma água. Isso não funciona assim. Precisa de quê? Precisa de tempo ali para que você consiga fortalecer o relacionamento, ganhar um pouquinho de intimidade para fazer essas coisas, né? E aí tem gente que fala assim, dê tudo para uma pessoa, só não dê intimidade, né? Porque quando dá intimidade, o negócio avança. Mas enfim, ela me chamou ali para eu tomar um açaí, e não tinha como eu falar não, né? Então nós fomos tomar um açaí, eu me lembro ali numa esquina ali, sentamos numa mesa de granito, eu estava com a camisa xadrez, bota, calça jeans, ela estava com a blusa preta, saia modelo indiano, né? Aqueles, isso, aquilo, e aí nós sentamos lá. E aí ela foi lá e serviu o açaí, ela falou assim, experimenta. Aí eu peguei assim, coloquei na boca. Gente, eu nunca tinha comido terra na minha vida. Mas naquele dia foi a primeira vez que eu senti o sabor de terra na boca. Ai, ai. Mas tudo isso, eu hoje, né? Hoje eu já fui convertido aí para a turma do açaí, tá? Então eu gosto do açaí hoje e tudo mais. E hoje eu tenho a facilidade de expressar as minhas vontades para ela. Hoje eu não vou em nenhum local que ela não gosta que eu vá. E ela também não vai em nenhum local que eu também não goste que ela vá ou que ela não goste de ir. Enfim, eu só vou onde ela é aceita, ela só vai onde eu sou aceito. Isto fala de união, isso fala de casamento. Mas por que nós atingimos este nível de intimidade de poder falarmos tudo, as vontades, um para o outro? Por quê? Porque nós tivemos tempo junto, relacionamento junto e uma palavra que muda o jogo, intimidade. Eu creio que com essa história você já está refletindo e já está fazendo alguns paralelos aí na sua mente. Muitas das pessoas não conseguem expressar a sua vontade ao Pai. Não é porque não consegue falar com a boca. Não é porque não tem capacidade. É porque não tem intimidade. Sem intimidade você não consegue expor as verdades. Sem intimidade você não consegue falar as suas vontades. Tiago, eu quero ser destravado, eu quero falar para Deus os meus sonhos, os meus projetos. Tem intimidade com Ele. Só se tem intimidade passando tempo junto. E só passa tempo junto com Deus se você lê.
se você ora, se você coloca tudo nas mãos dele. A tal ponto que você vai ter tanta intimidade, que você não vai ficar travado hora nenhuma. Na minha infância, eu lembro, eu era muito tímido. Muito, mas muito tímido mesmo. Meu pai está aqui, ele lembra. Às vezes, para ir ao banheiro na igreja, eu tinha que pedir ele para ir comigo. Por quê? Porque eu sentia vergonha de ir. Eu lembro que na escolinha do professor Carlos, eu li a Bíblia uma vez só na frente. Isso porque ganhei um presente ainda para ler, né? Teve uma recompensa, né? Mas mostra o quanto eu era tímido. Mas tinha uma pessoa que eu sempre falei as minhas vontades para ele na minha infância. Era quem? Era para o meu pai. Ele sabia o que eu queria. Eu nunca deixei de pedir algo para ele. Às vezes a gente vê crianças pedem algo para os pais o tempo inteiro. É ou não é? Eu pedia para o meu pai o tempo inteiro coisas. Ele já me deu coisas que eu pedi? Já. Teve coisas que eu pedi e ele não me deu? Teve. Várias coisas que eu pedi e ele não me deu. Mas não é por conta disso que eu nunca deixei de pedir. Entende a chave? Um filho, ele não deixa de pedir para o pai, uma criança, porque ele recebeu um não. Não, ele simplesmente continua. Por quê? Porque ele é íntimo, porque ele é o pai dele. E agora, a que ponto nós precisamos chegar e entender que nós somos filhos e filhas de Deus, a tal ponto que nós podemos falar a nossa vontade para o Pai. Nós não estamos aqui como operários de Deus, nós somos filhos. Você acha que um pai não gosta de ver a vontade de um filho sendo feita? Ele se alegra. E a pergunta que eu quero trazer a este ponto em que você entendeu, às vezes os bloqueios que te levam a não expressar a sua vontade. Gente, é maravilhoso demais, Jesus chegando no cego Bartimeu e dizendo, mesmo sabendo de tudo. Na oração, no livro de Mateus, Jesus ensinando o Pai Nosso, ele diz, ele sabe tudo aquilo que você vai pedir, antes mesmo de você falar. Mas não é simplesmente para você agir o modo automático e na hora das suas orações você ficar lá e falar assim, Senhor, apenas faço a sua vontade na minha vida e pronto. Não é errado isso. A soberania de Deus é maravilhosa e poderosa. Contudo, eu estou te trazendo para um novo olhar, uma nova perspectiva, em que você pode sim falar as suas vontades ao Pai. Já viram coisas, discussões, desentendimentos, por não saber a vontade do outro? Aí eu fiz isso, eu não gosto que faça isso comigo. Ah, mas você não expressou a sua vontade. Aí eu não sabia. Muitas das vezes Deus não te dá porque você não pede. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. O Espírito Santo, Deus, ele não é um arrombador de porta para te dar algo. Não. Ele simplesmente está na porta do seu coração nesta noite. Está lá e falando para você, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cearei com você. Mas se você não abrir, não há nada que eu possa fazer por você. Que possamos nesta noite, de hoje em diante, saber que nós somos filhos, e não somente filhos, mas filhos amados de Deus. E agora eu quero lhe perguntar, Deus te perguntando nesta hora, o que você quer, meu filho, que eu lhe faça?
que você possa ter sabedoria do alto para expressar ao Pai as suas vontades, sem nenhuma barreira de medo, sem nenhuma barreira de, se eu pedir, será que Ele vai me dar? Você nem pediu ainda, pede para ver, pede para ver. Contudo, respeitemos a soberania de Deus, porque Ele sabe o que é melhor sempre para nós. Deus sabe, mas não pare de expressar as suas vontades ao Pai. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. E nós vamos orar nesta hora, e eu quero que você ore de maneira diferente, ore com intimidade. Eu quero que você expresse as suas vontades ao Pai nesta hora. Eu quero que toda sombra de dúvida, toda sombra de medo possa desaparecer, e que você ore com fé, com aquela fé que aquele cego Bartimeu teve em dizer: Senhor Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. E na minha Bíblia diz que Jesus colocou a mão em seus olhos, e ele foi curado instantaneamente. Que o seu pedido nesta hora possa ser dado, possa ser levado ao trono da graça, e você possa receber de Deus aquilo que você necessita instantaneamente.